Artigo 16. São duas as espécies de conselhos de justiça: Conselho Especial de Justiça, constituído pelo juiz federal da Justiça Militar ou juiz federal substituto da Justiça Militar, que o presidirá, e por 4 juízes militares, dentre os quais um oficial general ou oficial superior. Conselho Permanente de Justiça, constituído pelo juiz federal da Justiça Militar ou juiz federal substituto da Justiça Militar, que o presidirá, e por 4 juízes militares, dentre os quais pelo menos um oficial superior. Artigo 17. Os Conselhos Especial e Permanente funcionarão na sede das auditorias, salvo casos especiais por motivo relevante de ordem pública ou de interesse da Justiça, e pelo tempo indispensável, mediante deliberação do Superior Tribunal Militar. Artigo 18. Os juízes militares dos Conselhos Especial e Permanente são sorteados dentre oficiais de carreira da sede da auditoria, com vitaliciedade assegurada, recorrendo-se a oficiais no âmbito de jurisdição da auditoria, se insuficientes os da sede, e se persistir a necessidade, excepcionalmente a oficiais que sirvam nas demais localidades abrangidas pela respectiva circunscrição judiciária militar. Artigo 19. Para efeito de composição dos conselhos de que trata o artigo 18 desta lei nas respectivas circunscrições judiciárias militares, os comandantes de distrito naval, região militar e comando aéreo regional organizarão trimestralmente relação de todos os oficiais em serviço ativo com os respectivos postos, antiguidade e local de serviço, que deverá ser publicada em boletim e remetida ao juiz competente. Parágrafo 1º. A remessa a que se refere esse artigo será efetuada até o 5º dia do último mês do trimestre, e as alterações que se verificarem, inclusive os nomes de novos oficiais em condições de servir, serão comunicadas mensalmente. Parágrafo 2º. Não sendo remetida no prazo a relação de oficiais, serão os juízes sorteados pela última relação recebida, consideradas as alterações de que trata o parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A relação não incluirá os oficiais dos gabinetes do Ministro de Estado da Defesa e dos comandantes de força, os oficiais agregados, os comandantes, diretores ou chefes, professores e instrutores e alunos de escolas, institutos, academias, centros e cursos de formação, especialização, aperfeiçoamento, Estado-Maior e altos estudos. Na Marinha, os almirantes de esquadra, os comandantes de distrito naval, o vice-chefe do Estado-Maior da Armada, o chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Navais e os oficiais que sirvam em seus gabinetes, e os oficiais embarcados ou na tropa em condições de efetivamente participar de atividades operativas programadas para o trimestre. No Exército, os generais de Exército, os generais comandantes de divisão de Exército e de região militar, bem como os respectivos chefes de Estado-Maior e de gabinete e seus oficiais do Estado-Maior pessoal. Na Aeronáutica, os tenentes brigadeiros do ar, bem como seus chefes de Estado-Maior e de gabinete, os assistentes e os ajudantes de ordens, o vice-chefe e os subchefes do Estado-Maior da Aeronáutica e os capelães militares. Artigo 20. O sorteio dos juízes do Conselho Especial de Justiça é feito pelo juiz federal da Justiça Militar em audiência pública na presença do procurador, do diretor de secretaria e do acusado, quando preso. Artigo 21. O sorteio dos juízes do Conselho Permanente de Justiça é feito pelo juiz federal da Justiça Militar, em audiência pública, entre os dias 5 e 10 do último mês do trimestre anterior, na presença do procurador e do diretor de secretaria. Parágrafo único. Para cada conselho permanente será sorteado um juiz suplente, que substituirá o juiz militar ausente. Artigo 22. Do sorteio a que se referem os artigos 20 e 21 desta lei, lavrar-se-á ata, em livro próprio, com respectivo resultado, certificando o diretor de secretaria, em cada processo, além do sorteio,
O compromisso dos juízes. Parágrafo único. A ata será assinada pelo juiz federal da Justiça Militar ou pelo juiz federal substituto da Justiça Militar e pelo procurador, e caberá ao primeiro comunicar imediatamente à autoridade competente o resultado do sorteio, para que esta ordene o comparecimento dos juízes à sede da auditoria no prazo fixado pelo juiz. Artigo 23. Os juízes militares que integrarem os conselhos especiais serão de posto superior ao do acusado ou do mesmo posto e de maior antiguidade. Parágrafo 1º. O Conselho Especial é constituído para cada processo e dissolvido após conclusão dos seus trabalhos, reunindo-se novamente se sobrevier nulidade do processo ou do julgamento, ou diligência determinada pela instância superior. Parágrafo 2º. No caso de pluralidade de agentes, servirá de base à constituição do Conselho Especial a patente do acusado de maior posto. Parágrafo 3º. Se a acusação abranger oficial e praça, responderão todos perante o mesmo conselho, ainda que excluído do processo o oficial. Parágrafo 4º. No caso de impedimento de algum dos juízes, será sorteado outro para substituí-lo. Artigo 24. O Conselho Permanente, uma vez constituído, funcionará durante 3 meses consecutivos, coincidindo com os trimestres do ano civil, podendo o prazo de sua jurisdição ser prorrogado nos casos previstos em lei. Parágrafo único. O oficial que tiver integrado o Conselho Permanente não será sorteado para o trimestre imediato, salvo se para sua constituição houver insuficiência de oficiais. Artigo 25. Os Conselhos Especial e Permanente de Justiça podem ser instalados e funcionar com a maioria de seus membros, e é obrigatória a presença do juiz federal da Justiça Militar ou do juiz federal substituto da Justiça Militar. Parágrafo 1º. As autoridades militares mencionadas no artigo 19 desta lei devem comunicar ao juiz federal da Justiça Militar ou ao juiz federal substituto da Justiça Militar a falta eventual do juiz militar. Parágrafo 2º. Na sessão de julgamento são obrigatórios a presença e voto de todos os juízes. Artigo 26. Os juízes militares dos Conselhos Especial e Permanente ficarão dispensados do serviço em suas organizações nos dias de sessão e nos dias em que forem requisitados pelo juiz federal da Justiça Militar ou pelo juiz federal substituto da Justiça Militar. Parágrafo 1º. O juiz federal da Justiça Militar deve comunicar a falta não justificada do juiz militar ao seu superior hierárquico para as providências cabíveis. O disposto no parágrafo 1º deste artigo aplica-se aos representantes da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Militar e respectivos substitutos, devendo a comunicação ser efetivada pelo presidente do Conselho à autoridade competente.